Então, amores, vamos bater um papo sobre naturalismo? Vamos lá! Como os realistas, os naturalistas, gente, eles também desdenharam do sentimentalismo. A gente observou que os realistas, né, eles, na verdade, são materialistas, certo? Pé no chão, nada de pensar com a emoção, sim com a razão, não é? Aprendemos, por exemplo, com Machado de Assis, que ele faz o quê? A observação, entendeu? Analisa psicologicamente. Então, eles não têm a preocupação em ver os sentimentos. Não se trabalha com sentimentalismo, no realismo, naturalismo. Isso é uma característica romântica. E lembrem que realismo e naturalismo pretendem se opor ao romantismo. Preocupação com a contemporaneidade. A época contemporânea é o foco deles, certo? Então, nada de fugir da realidade. Quem fazia isso? O romântico, novamente. Construíram seus livros sobre o fundamento dos fatos precisamente observados e fielmente recolhidos. Gente, é importante a gente perceber que tanto o realismo como o naturalismo, eles vão analisar, eles vão observar. Só que, olha a distinção aí. Vamos abrir uma ramificação. De um lado, o realista vai fazer isso para analisar psicologicamente a conduta moral da sociedade. Já do outro, os naturalistas vão fazer essa análise, colher esses fatos, para trabalhar cientificamente a sociedade. Ou seja, eles vão tentar comprovar as teorias científicas da época. Então, eles ficam observando para poder fazer um experimento social, entendeu? Aumentar o interesse pela sociedade, sobretudo pelas camadas mais baixas. Gente, o realismo ainda pega a burguesia, mas para fazer crítica, hein? Tá certo? A burguesia é ponto de crítica. Mas você deve lembrar que nas narrativas do Machado, ele insere, ele agrega, tá certo? O quê? Elementos que vêm da periferia. Nem que seja para fazer crítica ao comportamento burguês diante daquilo. Um negro, né, um escravo, na época, aparece na narrativa. Para quê? Para se criticar a forma como se vê, né, como o burguês trabalha, a relação com aquele escravo, com aquele negro. Entendeu? Então, isso é que é interessante mostrar. O romantismo tem uma visão totalmente deturpada e idealizada dessas relações. Vejam, por exemplo, o caso da escrava Isaura, que ele coloca uma escrava branca. Por que ele não fez a história como uma escrava negra? Pararam para pensar já nisso? Não é? Como se sentiriam as senhoras burguesas lendo um folhetim em que a personagem principal é uma mulher negra? Tá? Então, por isso ele cria aí a história, né, de uma escrava branca, tá certo? Então, inclusive, por sinal, isso é romantismo, né? Essa obra, ela é um sucesso até hoje. Já foi para a TV como telenovela em várias emissoras. A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Tá joia? O naturalismo, porém, observa o homem por meio do método científico, como eu falei para vocês, impessoal e objetivo. Então, ele vai ter a influência das ciências da época muito mais forte do que no realismo, tá certo? E o determinismo, atenção, o determinismo é o ponto forte do naturalismo, ok? Características tipicamente naturalistas, meus amores. Vejam, Émile Zola, quando escreveu lá na França, em 1880, o romance experimental, ele substitui o estudo do homem abstrato e metafísico pelo homem natural. Ou seja, aquele homem que é sujeito, regido pelas leis físico-químicas,
determinado, influenciado pelo meio. Eu quero pegar a teoria. Veja, gente, isso é uma ciência na época. Hoje pode parecer um absurdo, mas na época não era. Fique atento, você estudou isso em geografia já. O determinismo geográfico. Para a época, isso era uma verdade. Hoje não é. Hoje não é. Tá bom? Então, é bem importante a gente ficar atento a isso. Então, vamos pegar esse determinismo geográfico e trazer para cá. Eu vou tentar provar que o homem é fruto do meio. E que existem forças físico-químicas. Ele é um animal. Então, ele vai agir por instinto também. Isso são coisas que o determinismo vai alcançar. Tanto que nós vamos falar em mais de um tipo de determinismo aqui dentro. Tá certo? Vejam, vamos pontuar os tipos de determinismo e as principais características naturalistas, para ficar mais fácil para você entender. Ó, tipificação social. Destrói a ideia de indivíduo sem vínculos com a realidade concreta. Preste atenção. Ações geram reações. Gestos, falas, conflitos são representações particularizadas do grupo a qual pertence. Preste bem atenção. Eu não tenho a individualidade, eu tenho trabalho em grupo. Principal obra do naturalismo aqui no Brasil, o Cortiço, de Aloysio Azevedo, tá? Veja que eu trabalho o meio. Aquele meio eu tenho um grupo. Vejam que as relações interpessoais, a convivência, o ambiente, tudo isso interfere no resultado final. E até na mudança comportamental de um ser, né, dentro daquele meio. E é onde começa a gente a pensar nas formas de determinismo. A gente começa a pensar que eu não tenho só mais o determinismo do meio ambiente, o geográfico, né? A projeção do cenário é importante, certo? O meio, ele é preponderante. Vejam que, inclusive, o nome da obra é O Cortiço. O nome é dado ao meio. Você não deu o nome de uma personagem. A personagem mais importante aí seria quem? O próprio meio, o próprio Cortiço. Outro romance do Aloysio Azevedo, Casa de Pensão. Novamente, o nome é do quê? Do meio, tá? Determinismo do instinto. O que seria isso, Kelly? Instinto é algo, né, que nós, como animais, temos. Vejam aí como ele está analisando. Só que isso ele vai ver de forma hereditária. Então, você pode ver também, em vez de determinismo do instinto, a gente pode trabalhar com a nomenclatura, um determinismo biológico, tá? Que muitos livros até usam dessa maneira, determinismo biológico. Por quê? É herança. Alguns ditados populares que nós temos até hoje são deterministas, meus amores. Quando você pega e diz que filho de peixe, peixinho é, isso é um determinismo biológico, tá? Observem que quando você fala também, ó, presta atenção, determinismo do meio, quem anda com porcos, farelo come, certo? Ou quando você pega novamente determinismo do instinto, quem herda aos seus não degenera. Observem que vocês estão trabalhando pensamentos contemporâneos, ainda na verdade, que são arraigados, né? São enraizados à nossa cultura. Eles não são de hoje. Estão nos dias de hoje, mas são de séculos atrás, tá? Determinismo do momento, galera. Um momento podem ser situações políticos, sociais, né? Ou seja, coisas que envolveram, marcaram a vida daquela pessoa e determinaram a conduta dela, tá? Dentro do Cortiço, de Aloysio Azevedo, nós temos um momento muito marcante na vida de Pombinha. Vejam que o nome que é dado à personagem significa pureza, né? E ela vai ser maculada em um determinado momento da obra. E aquele momento vai mudar todo o caminho da personagem. O determinismo do momento é crucial, mostro já já para vocês. Personagens patológicos. Galera, patologia está ligado a quê? A doença.
certo? Então, os escritores se valem de personagens que têm distúrbios, né, que são doentes, e eu estou falando de distúrbios sociais. Não estou falando de uma doença de fato, mas comportamental. Um alcoólatra, né, um bêbado, aí já é uma patologia, tá certo? Que pode ser de âmbito de saúde, mas também interfere na questão social, não é? Assassinos, vejam aí que a gente já entra possivelmente, não é, com um distúrbio, pode ser até um distúrbio mental, um distúrbio emocional, né? Pode ser visto também como uma patologia social, né? Pessoas que cometem relações incestuosas, que são devassas, prostitutas, tá bom? Então, a escolha por esses personagens, esse acúmulo de horrores que eles pretendem pegar para comprovar. Vejam que loucura! Eu quero comprovar que eles têm esses distúrbios por causa de quê? Do meio em que vive, a convivência, um momento que eles tiveram, tá? Ou é hereditário, né? Vem de pai para filho, tá certo? É biológico. Então, tudo isso é analisado. Kelly, é muito absurdo, mas você tem que pensar com a cabeça do século XIX, pô. Você não pode pensar como se fosse hoje, aqui e agora, ok? Crítica social explícita, sim. Por quê? Lá no realismo, a gente faz uma análise psicológica. Machado de Assis, por sinal, trabalha muito com o quê? Com uma visão mais implícita, né? Ele vai ali com as ironias e tal. Tem a crítica, mas você tem que ser um leitor extremamente aguçado, às vezes, para entender a ironia machadiana. Aqui não. Aqui é tudo mais explícito, mais direto. A miséria, o preconceito, os males sociais, tá certo? Ele realmente coloca ao nosso campo de visão, ok? E a descrição permanece. No realismo, a descrição era importante para ajudar a ver o perfil, não é isso? Para eu poder fazer a análise psicológica do personagem. Então, para ver o perfil do personagem. Aqui, eu preciso descrever bem o personagem, o meio, tudo. Por quê? Porque essa descrição vai ajudar a comprovar a teoria científica, ok? Numa frase resumidora, o realismo tende para uma visão biológica do homem e o naturalismo encaminha-se para uma visão patológica. Espero que vocês tenham entendido bem essa comparação do realismo com o naturalismo e as diferenças em relação ao romantismo, ok?